Segura a mão do seu irmão. Aí sentado mesmo. Não sei porquê, mas eu senti o desejo de cantar essa canção antes da palavra. Se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Como faremos? Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, querido. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, mas segura na mão de Deus e vai. Levanta o seu irmão, segura ele pela mão, levanta ele, diga: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, igreja. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Agora aperta firme a mão do seu irmão. Olha para ele e diz: conte comigo, viu? Conte comigo. Uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Pegue a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós estamos ainda naquela série de mensagens sobre a felicidade, em busca da felicidade. Serão 9 semanas. Hoje nós estamos na terceira semana apenas. Não é uma corrente. Se você não veio as outras semanas, não fique preocupado.
Todas as mensagens estão indo aí para o YouTube, para o Facebook, depois você pode acompanhar. O que é e como adquirir a felicidade? O Evangelho de Mateus, capítulo 5, apenas um versículo, versículo 5, quando diz Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos repetir? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te damos graças por tudo que tem acontecido aqui nesse lugar. Te pedimos agora que nosso coração se aquiete para ouvir a tua voz. Fala conosco nesta manhã, Pai. Em o nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Queridos, a cada nova fase, a cada novo momento, eu fico imaginando Jesus levando a igreja para o monte. E aí você sabe que Jesus não faz assim um convite como o pastor convida. Olha, dia tal vai ter um culto no monte. Ele não diz, dia tal vai ter um jejum no monte. Jesus anda e as pessoas vão atrás. Muitas necessidades, as pessoas estão sedentas, carentes, e elas vão seguindo Jesus. Onde Jesus está, o povo está. Estamos falando de um mover de 2000 anos atrás. As pessoas seguiam Jesus com o mesmo propósito que hoje, mas de uma forma diferente. Elas buscavam a Ele, elas tinham interesse em estar com Ele. E Jesus começa então, não apenas na expectativa de atender a necessidade, de cada um deles. Jesus não está com essa preocupação. O que Jesus faz é tentar ensinar-lhes alguma coisa. E a cada nova frase eu fico imaginando como Jesus fala e o povo ou confirma, ou diz amém, glória a Deus, aleluia. Eu fico imaginando aquele mover da igreja 2000 anos atrás, não ainda no sentido de igreja, de pessoas que seguiam a Cristo, assim como nós seguimos a Cristo, por isso nos chamam igreja. Então, de uma forma muito simples, Jesus está subindo ao monte e as pessoas estão em busca dele e talvez tentando adquirir algumas coisas. E aí Jesus começa então a falar: olha, eu vou lhes ensinar a encontrar a felicidade. E Jesus, a cada nova frase, ele provoca os seus ouvintes. Jesus não fala aquilo que eles querem ouvir. Jesus fala aquilo que eles precisam ouvir. E aí nós temos que lembrar que Jesus está sempre diante de uma multidão de judeus, principalmente judeus. Acreditamos ali ter alguns estrangeiros, mas principalmente judeus, alguns romanos no meio, ok? E o que acontece? Os judeus estão naquele momento desorientados. Não sabem necessariamente por que seguir o mestre. A teologia vai dizer que alguns seguem por um motivo específico. A gente sabe que o Sinédrio mandava os espias seguirem Jesus para ver se pegavam Jesus em alguma palavra contra a lei. Porque se eles conseguissem pegar Jesus falando alguma coisa contra a igreja, eles teriam o direito, segundo a lei deles mesmos, o direito de condená-lo, porque ele era contra a lei, contra Deus. Eles estavam preocupados com esse mover. Onde esse homem vai, leva uma multidão. O que será que ele está dizendo? Vamos lá, isso não é bom, isso pode esvaziar a igreja, o templo, a sinagoga, isso pode contrariar os nossos princípios. Será que ele está falando alguma coisa contra os princípios da lei de Moisés, de Abraão e etc? Então muita gente vai nesse propósito, e aí também seguem o mestre. Alguns querem apenas ser discípulos. Eu vou seguir Jesus, porque Jesus tem palavras tão boas, eu gosto tanto. Parece que Jesus é um livro de autoajuda. Ele fala, eu coloco as palavras para dentro e eu sozinho resolvo o meu problema. Até hoje nós vemos isso, parece uma realidade bem atual para os nossos dias, Pessoas que têm Jesus como simplesmente um bom filósofo. Jesus foi um homem muito sábio. Quando nós conversamos com pessoas que não professam a mesma fé, mas aceitam a Cristo como um homem inteligente, elevado. Outro dia eu conversava com uma pessoa com uma visão espiritualista bem diferente da visão cristã, e ele dizia: Jesus foi um grande mestre. E ele falava tão bem de Jesus que eu achei que ele até era crente, pelo jeito de falar. Só que eu peguei ele na palavra, quando ele disse assim: Jesus era um espírito elevado. Eu falei: opa, essa linguagem aí não parece de cristão,
porque ele acreditava de outra forma. Enfim, nós encontramos muita gente que de uma forma ou de outra segue Jesus. Alguns seguem Jesus para aprender. Tem um livro muito interessante que fala sobre Jesus, o maior líder que já existiu. Então, há muitos profissionais da área administrativa, do mundo de negócios, que estudam Jesus, porque veem no seu comportamento um grande líder. E eles, desejando ser líderes também, bons líderes, então eles vão estudar o comportamento de Jesus. Não para ter um encontro pessoal, mas para crescer também no seu mundo profissional, vamos dizer assim. Alguns iam porque careciam das coisas que Jesus fazia. Algum milagre, vai que ele faz algo tão bom, né? Eu estou precisando de tantas coisas, e por aí vai, queridos. Aqueles curiosos que vão onde Jesus está, ele também quer estar, porque tem uma aglomeração. Você não é daquele tipo. Quando passa no centro da cidade, por exemplo, alguém está olhando para o edifício, e você também para olhar, né? Você não é daquele não, né? Juntou uma aglomeração, você, opa, vamos lá ver o que tem. Você não é daquele não, né? O curioso, não sabe o que quer, não sabe o que está vendo, mas ele quer estar junto. Porque naquela época de Jesus também tinha gente assim, seguiam Jesus sem saber o que fazer na vida. Seguiam. Quem? Jesus? Nunca ouvi falar. Não, ele faz umas coisas legais. É mesmo, então eu vou lá ver. Então eles seguiam Jesus dessa forma. Só que é interessante, Jesus não está preocupado em atender a necessidade de cada um. Entenda isso. Jesus nunca esteve e nunca estará preocupado em atender as nossas necessidades. Isso é uma característica, uma virtude de Deus por ele ser bom. Sendo ele bom, ele pode dar boas coisas aos seus filhos. Isso é fato. Mas ele não está preocupado em entender as nossas necessidades. O que Jesus fazia então? Ele estava empenhado em cumprir o que foi determinado pelo Pai. Se pudermos usar a palavra preocupação, eu diria, a preocupação de Jesus era atender a vontade do Pai. E a vontade do Pai não era que ele fizesse alguns milagres, alguns mortos levantarem, alguns cegos enxergarem. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para anunciar o reino de Deus. E aí, nesse contexto, ele precisava falar um pouco de felicidade. Porque há uma carência sobre a felicidade. Nós vamos entender isso aqui. A necessidade de cada um, independente se eles entendem que suprindo a necessidade viria a felicidade, Jesus não está preocupado com a necessidade pessoal de cada um. Entenda isso. A nossa necessidade é nada comparada à prioridade da ordem divina. O que Deus quer que aconteça, acontecerá. Mas eu queria tanto que ele fizesse do meu jeito. Ele pode até fazer. Ele pode fazer exatamente como você pede, mas não porque você pede. Porque você pede algo que já estava no coração dele. Combinado com a vontade de Deus, nós podemos ter as nossas orações, os nossos pedidos atendidos. Mas lembre-se que Jesus não é o gênio da lâmpada, em que você dá uma esfregadinha e ele aparece e te atende. Não. Se eu peço aquilo que é para a glória dele, e mesmo assim combina com a vontade dele, ele pode atender. Eu não sei exatamente por que a gente está tratando disso. Eu estou não fugindo do tema, mas eu estou tentando dizer que ele não está preocupado com as nossas necessidades, mas sim atender a prioridade do Pai. O que é a prioridade do Pai na missão de Jesus? Ensinar-lhes sobre a chegada do reino dos céus. Jesus vem trazendo uma palavra de salvação àquele povo. E dentro dessa palavra de salvação ele vai dizer: vocês podem ser sim felizes. E aí a tradução da nossa Bíblia traz a palavra bem-aventurados, que eu já expliquei desde o primeiro nosso encontro aqui sobre esse tema, que bem-aventurado é o fim de uma aventura boa. Coloquei a vida como uma aventura e no final dela tudo acabou bem. Uma bem-aventurança. Mesmo que no decorrer da aventura algumas coisas não saiam tão bem quanto esperávamos. E quem está aí estudando na nossa escola bíblica aqui, a EBA, você está acompanhando que há um propósito na nossa vida. Que livro maravilhoso que você tem para estudar. Temos sim que entender qual é o propósito para não ficarmos fora desse propósito.
E aí é mais ou menos isso. Jesus não foi o autor, não foi ele que escreveu esse livro, mas eu tenho certeza que o autor, pastor Rick Warren, ele se inspirou nas palavras de Jesus para dizer: há um propósito na vida de vocês, povo. Deus sabe o que faz, talvez você esteja fora do propósito. Todos querem ser felizes? O povo responderia: amém, glória a Deus, aleluia. Então Jesus vai começar a falar sobre a felicidade, que não depende das coisas que temos ou das circunstâncias em que nos encontramos. Isso não é tão fácil assim. Todas as vezes que falamos de felicidade, nós vamos ligar a coisas que temos. E a tristeza, em consequência, virá quando lembramos das coisas que ainda não temos, ou que talvez nunca teremos. Se você baseia a sua felicidade em coisas que tem, e por isso você ainda se sente entristecido por aquilo que não tem, lamento dizer que você nunca vai encontrar a felicidade, porque você pode esperar coisas que não vão acontecer. A felicidade não pode estar baseada nas coisas que temos, assim como a tristeza também nas coisas que não temos. Não estamos falando de coisas. Não podemos ouvir mensagens de coisas eternas e perenes e simplesmente basear o nosso querer, a nossa vontade em coisas tão passageiras, tão efêmeras. Não faça isso. Jesus está nos ensinando através dessa série de mensagens um pouco mais sobre isso. O que Jesus vai fazer? Sempre falando algo que eles não estão ainda preparados para ouvir. Você vai sair daqui talvez com uma pulguinha atrás da orelha, querendo ouvir mais. E aí você vai ter que acompanhar as outras mensagens. Porque eu duvido que ao final de todas elas você diga: eu não sou feliz ainda. O que ele quer nos mostrar é exatamente o que significa ser bem-aventurado. E aí ele vai hoje nos falar sobre ser manso. Se voltarmos ao versículo: bem-aventurados os mansos, ou seja, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Essa ideia de mansidão não está ligada apenas no jeito de falar. Nós vamos entender isso aqui. É uma mansidão do coração, que também não tem a ver com a preguiça, né? Às vezes a gente liga a mansidão à preguiça. Aquela pessoa que fala devagar. Então, olha, ele é tão manso. Nada, às vezes ele é preguiçoso, até para falar. Tem uma certa diferença. Mas você só sabe se a pessoa é mansa ou preguiçosa se você tirar aquilo que deixa ele na preguiça. Ok? Eu falando sobre isso, o Brasil é um continente, né, irmãos? Cada estado vive de um jeito. Então eu trabalhava numa empresa e eu na hora, um pouquinho depois do meu almoço tinha 1 hora de duração, eu trabalhava às vezes na hora do almoço, acabava o almoço e eu ligava para uma outra filial da empresa, lá em Salvador, Feira de Santana, melhor dizendo. E aí, olha, o fulano chegou ainda não, está na hora de almoço. Tá bom, eu ligo daqui uns 15 minutos. Ligava de novo, está na hora de almoço. Eu falei: peraí, quantas horas de almoço esse camarada tem? Ah, depende, umas 2, 2:30, dependendo do balanço da rede. Porque lá tem a famosa sesta, né? Eles vão dormir mesmo, eles almoçam e vão dormir. Hábito, costume local. E aí eu era superior a ele, eu disse: manda tirar a rede dele agora. Eu preciso falar com ele. Mas tira. O camarada que eu achava que era manso ficou bravo. Eu tirei aquilo que permitia ele ser preguiçoso. O meu jeito de pensar. Era um trabalhador, não era preguiçoso. Mas 2 horas de almoço, irmão, depois como é que você volta a trabalhar? É difícil, né? Às vezes não dá nem para tirar 15 minutos, senão você não engrena, leva tempo para engrenar. Jesus não está falando desse estilo de mansidão voltado para uma lentidão. Não é nada disso. Ele está falando sobre mansidão no coração. E aí, para a gente entender um pouquinho isso, lógico, a gente precisa ir na língua original. Quando eu falo a língua original, não é para expressar uma sabedoria, porque eu também não a tenho. Eu preciso estudar para trazer para os irmãos aquilo que me trouxe uma curiosidade. Eu pensei no texto: como assim manso? Como um manso herda da terra? Normalmente a visão que nós temos é que aquele que precisa herdar alguma coisa tem que lutar, tem que trabalhar. Então ele não pode ser manso.
Isso me chamou a atenção, e aí eu fui estudar o texto no grego. A palavra é praus, eles usam esse termo. E aí, praus ou prautex, manso ou mansidão. O que na verdade Jesus está aplicando, e aí a gente precisa aplicar isso dentro da frase para entender o sentido da palavra manso. Por isso a teologia nos diz, não podemos levar ao pé da letra. Se eu não entender o contexto cultural, a época, quem escreveu, para quem escreveu, o que ele queria dizer naquele tempo, isso aí, qualquer curso básico de teologia vai te explicar isso, não é? Uma coisa que você escreve hoje numa linguagem, ninguém daqui a 50 anos pode entender. Pode ser que alguém aqui ainda, né, os irmãos ainda entendem se eu perguntar o que é um LP. Quem sabe o que é um LP? Pode ver que tem mais de 30. Mais de 30 anos. LP? Pergunta para um jovem de 16, só se ele for retrô, né? Só se ele gostar de coisas antigas. LP era um disco, uma bolacha, um buraco que você tinha que encaixar assim, aí ficava uma agulha. Isso passou, entrou CD, entrou Blu-ray, e aí novas tecnologias estão entrando. Daqui a 50 anos, peça de museu. Alguém aqui sabe o que é um gramofone? Poucos, né? Não vou nem pedir para você levantar a mão para... Mas gramofone, muito lá atrás, era aquele, não tinha, né? Era uma concha para movimentar. Era um tocador de LP, um tocador de discos, mas com uma concha enorme. Isso é bem mais antigo. E outras coisas. Então, o que eu escrevo hoje pode não ser tão claro amanhã. Imagina a gente lendo um texto de 2000 anos atrás. O que nós entendemos quando Jesus diz manso? Para a gente é muito fácil. Gentil, tolerante, humilde, brando, suave, doce. São sinônimos da ideia de alguém manso, alguém que tem uma característica mansa. A questão, queridos, é que a lista é muito grande. E para o grego dizer que uma outra pessoa precisa ser mansa, ele não está falando nem da preguiça, nem da doçura, nem da gentileza. Ele vai mais além. E aí, quando a gente fala do grego, então, a gente precisa entender quem eram os pais do grego. Os filósofos gregos, que antes mesmo de Jesus, já tinham coisas interessantes. A gente aprende muito na filosofia. A intenção aqui não é aula de filosofia, não sou filósofo, pelo contrário, mas eu entendo que pode nos ajudar bastante. Aristóteles, ele nasceu em 384, morreu em 322 a.C. Olha aí, antes de Cristo. Ele já fazia uma definição mais alongada da palavra manso. Quando alguém dizia para o outro praus, aí ele é praus, ele é manso. O que ele diz? É a posição intermediária entre dois extremos. Isso para ele significa mansidão. Entre irar-se sem razão. Não é aquela resposta, alguém pisou no meu pé, é uma ira branda. Não significa que ele não seja manso. Doeu, ele reagiu, tá? Estou falando daquele que traz a ira no seu coração sem uma razão. Então, entre esse que traz a ira o tempo todo e aquele que não se ira nunca, você pode falar o que quiser dele, ele também já viu gente assim, principalmente se ele estiver balançando na rede, aí você pode falar que o mundo está acabando, ele Entre esses dois extremos, o manso seria esse que só se ira quando há um motivo, mas sabe ser brando o suficiente para não deixar a ira aplacar o furor. Porque tem gente que quando você pisa no pé, ela só tira o pé e grita. Outros empurram. Percebe a diferença? A ideia aqui seria, o manso só tira o pé e grita, meu pé. O irado, ele já empurra logo, já dá alguma bicuda. Porque é uma característica. Então, Jesus vai tratando nisso aqui. Os outros conceitos também atribuídos ao filósofo é o seguinte: é o resultado da decisão de um homem forte, de um homem que tem que ter força, falando de um homem no sentido humanidade, homem ou mulher, de um homem forte de controlar suas reações
em submissão a alguém mais superior a ele. Então é mais ou menos assim: a criança foi provocada. Se ela tivesse uma razão, ela teria que ser forte o suficiente para, na base da razão, não partir para brigar com o coleguinha, e sim olhar para o pai, como quem diz: vai me defender? Deixar para que o pai resolva. E aí, no contexto da teologia, o homem precisa se controlar em confiança a Deus, em submissão a Deus. Isso é a mansidão que Jesus está falando. Não, eu vou resolver. Antes eu vou orar. Deus, olha o que o ímpio está fazendo contra mim. Aí a gente tem que ter argumento, né? Porque o crente usa muito o termo ímpio, justo. Esse termo faz acepção de pessoas. É ruim quando o crente, que deveria ser justo, faz uma oração a Cristo, dizendo que aquele que persegue ele é o ímpio, mas na verdade ele é o ímpio. Deus está olhando e fala: você está reclamando do seu irmão? Você faz pior. Então a gente tem que tomar cuidado em usar esses termos, para não fazer acepção de pessoas. Nós temos que ser os justos da terra. Nós temos que ser aqueles que, diante do relacionamento com o seu pai, fazem coisas que agradam o coração do pai. De tal forma, quando o inimigo vier, quando aquele maior vier para bater e dar os cascudos, a gente olha para o pai e o pai toma as nossas dores. Esse é o controle. A ideia de ser forte para controlar as suas reações, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tem aquele que passa, esbarra e pisa no pé sem querer, e tem aquele que olha e diz: vou pisar. É aí que você tem que se controlar. É nesta visão que a mansidão faz parte, precisa fazer parte das nossas felicidades, da nossa bem-aventurança. Terceira frase, ele vai dizer: é o equilíbrio nascido da força de caráter. É algo que está lá dentro, força nesse sentido. E deriva da firme confiança em Deus e não da fraqueza ou do temor. Porque tem aquele que se acovarda na fraqueza. Olha aí, vou de novo voltar ao exemplo da criança. Duas crianças do mesmo tamanho. Estou usando o termo criança porque é bem comum, mas elas não têm a razão que a gente está falando aqui. Mas imagina uma criança com a razão, que foi intimidada pela outra, ela não partiu para cima, pediu ajuda ao pai, mas não porque confia no pai, porque tem medo do opressor. Isso é fraqueza, isso é medo. O cristão não pode ter medo. Você pode dizer amém por isso? Ele sente. Faz parte da vida dele? Faz, é até um filtro para a gente não avançar mais. O medo limita as nossas ações, mas não pela fraqueza, e sim pela confiança de que nós temos um Pai, um Deus todo-poderoso, que não vai deixar barato. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus não deixa barato, irmãos. Mas não sou eu que vou dizer: pai, resolve lá, ele fez isso. Não, o pai está vendo tudo. Descanse, fique tranquilo. Traz a mansidão ao seu coração. Daí Jesus falar que os mansos herdarão a terra. Isso é muito interessante, queridos, porque quando Jesus fala dessa ideia de felicidade baseada na mansidão do coração, de novo eu repito, não é ação e reação, não é apenas você ser calmo, sereno e tranquilo. Estou falando na reação, porque ser manso na ação é muito fácil. Tira a rede dele, pisa no pé dele, tira a comodidade, tira o conforto, vamos ver se ele é manso mesmo. É aí que você vai mostrar para Deus se você realmente é manso. Estou falando assim, mas a gente sabe que Deus já sabe de tudo. Então, o que está acontecendo com os judeus que estão ali ouvindo Jesus falar de mansidão? Eles estão vivendo uma grande opressão romana. E tudo que eles desejam ouvir é uma palavra que os anime à guerra, incentive-os à guerra. Eles estão ali oprimidos pelos romanos. Os romanos não estão escravizando, ok? Eles estão no outro momento. No Egito eles são escravos. Ali eles têm certa liberdade. Eles estão meio que num lugar espaçoso, a terra que Deus deu para eles. Só que eles não têm toda a liberdade de vir. Eles têm que pagar impostos. Eles são subjugados na moral, na religião.
e por aí vai. Então, essa opressão incomoda. Então, o que eles precisam ouvir? Palavras de liberdade, de ânimo. Vamos! Na verdade, vamos encontrar ali muitas pessoas querendo ouvir dizer: pega a tua espada e vamos partir para cima, porque nós somos mais fortes. E aí Jesus diz o contrário: precisamos ser mansos. Há quem diga, entre tantas classes, já deve ter ouvido falar de saduceus, fariseus, etc. Há quem diga também que já havia ali os zelotas. Quem eram os zelotas? Os judeus de sangue quente, que acreditavam que na força da espada podiam vencer os opressores. Jesus vem trazendo uma proposta totalmente diferente. Jesus não vem falar sobre isso, pelo contrário. Então eu trouxe aqui o entendimento, fala que os zelotas eram um movimento político judaico, pessoas que se reuniam para vencer na força. E quando observaram que Jesus tinha um carisma, um aspecto de líder nato, onde as pessoas iam até ele, eles acreditavam, muitos zelotas acreditavam que Jesus seria o libertador nesse aspecto. Ele viria fazer um grande levante contra Roma, e aí numa guerra fenomenal a coisa ia dar certo, eles iam matar os romanos e iam ficar livres. Mas os judeus não foram preparados para a guerra. Os judeus não estavam preparados no seu armamento bélico. Eles foram chamados por Deus para viver em adoração ao Deus Criador. Eles venciam as guerras porque Deus era com eles, não porque precisavam andar armados. Jericó não foi derrubado pela força, e sim pela trombeta, pelo grito. Deus ruiu o negócio. Davi não venceu o Golias pela armadura de Saul, e sim pela estratégia que Deus deu. A todo momento nós vamos ver Israel prevalecendo, desde que esteja de verdade debaixo da submissão, ou seja, vivendo em submissão a Deus, num coração totalmente voltado para o agir de Deus e não para a nossa vontade. Então a história vai contar que depois, Jesus foi entregue. Alguns que acreditam que Judas entregou Jesus no propósito de fazer com que Jesus fizesse um grande levante. Não vão me prender não, pega a espada, vamos lá, vamos partir para cima. Só que Jesus não fez isso. Isso foi uma grande decepção para Judas. Daí os historiadores dizem que Judas era zelota. Judas queria que Jesus pegasse na espada. Se Jesus pegar na espada vai dar certo. Ele tem o carisma, ele domina o povo vai ouvi-lo. Coisa que Barsabás e outros não podiam fazer. Nem Barsabás e nem Barrabás. O que acontece é que logo depois a história vai contar que um outro Judas, o Galileu, ele liderou uma revolta contra os romanos, 6 anos aproximadamente depois da ressurreição de Cristo. Eles não aguentaram. Aquele que disse que vinha para libertar a gente morreu e foi para o céu, e eles nem acreditavam na subida de Cristo para o céu. Os discípulos sim, os zelotas não. E aí eles disseram: vamos então fazer um levante contra Roma, vamos pegar na espada e vamos acabar com tudo. A história vai dizer que eles tiveram que fugir. Tinha lá um rei chamado Etíoco Epifânio. Olha que coisa linda a história de Israel. E eles tentaram suprimir de verdade a religião judaica. E aí veio Matatias e se levantou contra Roma. Fez uma grande revolução, não deu certo. Os romanos construíram uma rampa enorme e destruíram a muralha de Massada onde eles estavam. E aí, de acordo com o historiador Flávio José, os rebeldes cometeram suicídio em massa para não serem capturados. Quando eles viram que o negócio ficou estreito, qual foi a saída? Vamos acabar com tudo. Por que eu conto essa história? Porque lá atrás Jesus, disse: não é assim que se vence uma guerra, não é assim que se possui a terra, não é assim que você consegue vencer as grandes dificuldades da sua vida. Em primeiro lugar, você precisa ter um coração manso, o suficiente para que a palavra entre. E uma vez a palavra de Deus entrando, ela tem poder, é palavra viva, mais eficaz do que espada de 2 gumes.
ela entra dentro de nós e transforma o nosso ser. Aí, ligando o que entendemos da nossa religiosidade com a filosofia de Aristóteles, o que ele falou? Homem forte, que controla as suas emoções e principalmente as suas reações, que confia no agir de Deus, independente da opressão do inimigo. Se esses zelotas tivessem ouvido isso, queridos, eles não precisavam chegar a esse extremo. Por que extremo? Porque o suicídio não é só vexame para nós hoje. Para eles era muito pior. Alguém matar o outro sem motivo ou tirar a própria vida, direto para o inferno. Era o Rio Card sem baldeação, direto para o inferno. Percebe isso? E eles estão agora fazendo o inverso. Na verdade, o que havia de proposta? Cristo falando, vocês podem ser felizes mesmo passando tais dificuldades. Esperem que a palavra entre no coração, mantenha o coração controlado, traz a mansidão no seu coração. Dezenas de anos, quase 70 anos depois, o apóstolo Tiago, você pode abrir comigo lá em Tiago, capítulo 1, ele faz uma releitura, vamos dizer assim, do que Jesus havia dito. Ele vai meio que traduzir as palavras de Jesus, orientando a igreja a se manterem calmos, mansos. Tiago, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, não tem aí na nossa tela, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Olha o que diz Tiago. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Olha o conselho que ele está dando. Tem tudo a ver com a mansidão no coração. Ouça, mas não deixe que o que você ouviu tire você do sério. Você já viu um crente falando assim: olha, eu sou crente, mas na hora que pisar no meu carro, eu já vi crente falando, eu boto o Espírito Santo de lado. Como é que ele consegue fazer isso? Eu não sei. É como se o Espírito Santo fosse uma peça de roupa. Eu boto ele do lado e parto para resolver o problema. Isso é falta de conversão. Crente que ainda pensa assim, tem que dobrar muito o joelho, jejuar muito, tem que passar fome para entender o que é uma conversão de verdade. Porque a nossa natureza não vai ser transformada. Nós vamos moldando uma nova personalidade. Eu vou usar o termo personalidade de caráter sem preocupação com o que diz a filosofia ou a psicologia, mas eu estou falando de uma roupagem. Porque toda hora a nossa velha natureza vai desejar novamente ressurgir. Então o velho homem não morre. Não sei se foi Spurgeon ou um outro teólogo importante que ele diz isso. Eu pensei que tivesse matado o velho homem nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar. Eu tenho que matar ele todo dia agora. Todo dia eu tenho que matá-lo. Porque a gente tem aquela ideia, eu vou me batizar e vou ser santo eternamente. Você esqueceu que a vida é um embate? É uma grande aventura e que a gente precisa fazer com que acabe bem a nossa aventura? Queremos ser felizes. Você pode dizer amém por isso? Então, Tiago traduz e diz isso, versículo 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pelo contrário, não produz, é infértil. A ira do homem é mais ou menos, nas minhas palavras, Deus, deixa que eu resolvo. E Deus diz o quê? Menos um problema para eu resolver. Pode ir lá, você acha que consegue? Faz do seu jeito. Porque Deus não vai infringir o nosso livre-arbítrio. Ele não vai atrapalhar o nosso jeito de ser, gente. Nós é que temos que nos submeter a Ele e dizer, Senhor, como é que eu devo agir? Como é que eu devo fazer? Não é dizer para Ele que Ele vai fazer o que nós temos que fazer. Nós vamos fazer. Mas a gente precisa fazer isso com sabedoria, baseado na vontade de Deus. Versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, olha aí, coração que não é manso, que tem nele impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão. Tudo que Jesus está dizendo no Sermão do Monte está aqui,
acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você pode dizer glória a Deus por isso? A palavra entrando em você é suficiente para, em primeiro lugar, cumprir o que agrada a Deus, que é salvar você. É nos salvar. A palavra é pregada com esse sentido. Eu vou para a igreja hoje porque aquele pregador ele tem uma palavra e eu preciso fechar um grande negócio semana que vem. Deus vai usá-lo, ele vai revelar. Pode acontecer. O pregador não conhece a sua vida. Ele vai pregar o que Deus diz e você sai com aquela sensação: puxa, ele falou toda a minha vida. Glória a Deus. Confirma no coração do pregador esse testemunho. Mas, em primeiro lugar, a mensagem é pregada para que a palavra entre no teu coração. E uma vez você acolhendo a palavra com o coração manso, praus. Nunca esqueça dessa palavra grega. Se alguém perguntar para você se você sabe falar grego, você diz sim. O que você sabe? Praus. Só sei isso. O que significa? Manso. Então, nunca se esqueça que você precisa ter um coração manso para que a palavra entre. E calmamente, mansamente, você permita que ela produza fruto. Você pega o feijãozinho, né, esse exemplo que a gente tem quando a gente é criança, vai para a escola, coloca no algodão, coloca água e fica. Cadê que não nasce? Meu Deus, não nasce. Aí fica lá. Aí a mãe tem que falar: meu filho vai dormir, meu filho. Tem que passar um tempinho. Aí você dorme pouco, acorda rápido para ver se já nasceu o feijão. Calma. O que ela está tentando dizer? Não é só a calmaria, é coração manso. Nós dissemos que vai nascer, mas tem um tempo para nascer. E esperar, queridos, tem tudo a ver com o coração manso. Quem anda atribulado e agitado não espera o agir de Deus. Está nervoso com o dia de amanhã? Jesus vai falando isso diversas vezes. Não andeis ansiosos, calma. O que ele está tentando dizer? Tenha um coração manso. Não podemos nos levar pela ira, ok? Nas provocações ou não. Porque tem gente que é irado naturalmente. Ele assiste uma reportagem. Ontem foi mais ou menos assim, né? Eu estava na sala e a gente falou sobre isso. Estávamos assistindo TV e aí a gente lembrou do caso do banco endemoniado, do banco que gastou dinheiro fazendo uma coisa horrível daquela. Aí veio logo a propaganda do banco. Aí a gente já tinha lembrado que eu quebrei o cartão e cancelei a conta. Mas deu vontade de quebrar a TV também. Só porque apareceu o banco. Eu vou quebrar. Não posso. Meu coração tem que ser manso. É nessa hora que a gente tem que lembrar qual é o perfil do cristão. Se você quiser quebrar a TV, pode, mas depois você vai ter que comprar outra. Isso se você não tiver que ir a esse banco pedir empréstimo para comprar a TV. Olha que coisa horrível. Pior do que tudo, né? Então perceba, queridos, que Cristo, no Sermão do Monte, Tiago aqui explicando a igreja, ele está falando o mesmo, trazendo o mesmo entendimento. Se não houver coração manso, a palavra de salvação não entra. O que entra? Palavra de prosperidade, palavra de cura, palavra de milagre. Tem crentes que andam assim o tempo todo. Onde é que tem campanha de cura? Eu vou, porque eu estou com uma doença e quero ser curado. Querido, se a palavra de Deus entrar, Deus cura. Louvado seja o Senhor. Em todos, em quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Eu não posso garantir isso, mas o que eu posso garantir é que se a palavra de Deus entrar, em primeiro lugar, você vai ser salvo. E a promessa não é só para você, é para você e toda a sua casa. Você pode dizer glória a Deus por isso? É uma promessa, queridos. Tem que deixar entrar. E somente um coração manso é que vai receber isso. Não podemos ser irritadiços. Tiago aí, capítulo 3, versículo 13. Volta àquela ideia da pessoa que demonstra uma mansidão até que tirem ele da zona de conforto. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Você é sábio? Sim. Inteligente? Sim. Então por que você não é manso? Estudou tanto, tem tantos canudos, mas é irritadiço. Falta o coração que receba a palavra em mansidão. Porque a natureza não muda.
Há momentos que a velha natureza vai dizer: quebra, dá um soco na parede. É nossa natureza, irmãos. Mas se estivermos diante desse controle, ou debaixo desse controle, submisso a esse controle, que é o Espírito que faz, não é a regra da igreja, a denominação, a religião, nada disso. O maior exemplo que eu dou o tempo todo, toda vez que eu lembro disso, eu lembro dos monges do Tibete. Não fazem muitos anos que mostrou uma matéria. Qual é a imagem que a gente tem dos monges do Tibete? Aqueles homens que vivem zen o tempo todo lá. Passa um mosquinho, espanta assim, devagarzinho para não machucar a moça. Mansidão? Não. Porque quando alguém tentou invadir o Tibete, eles pegaram pedaços de pau desse tamanho e desceram a montanha e quebraram tudo lá embaixo. O que houve com aquela natureza mansa? A natureza não morreu. Não adianta. Então eu vou pegá-los e vou colocar dentro do cristianismo, vou batizá-los na igreja de Nova Vida e eles vão ser mansos? Não. Vai depender de um coração manso para que a palavra entre e eles sejam transformados. Mas pode acontecer de eu cutucá-los e eles pegarem de novo um pedaço de pau. Por quê? Porque isso é constante. Lembre disso. Quem se proclama manso deve revelar a ação do Espírito em sua vida. É isso que Tiago está dizendo. Você é inteligente, você consegue se controlar, você demonstra sabedoria na mansidão. Então quais são as tuas obras? Eu quero, eu resolvo do meu jeito. Ainda não. Então precisa haver uma evolução. Você precisa amadurecer em Cristo. Teu coração tem que se acalmar. Descanse, calma. Você vai passar mal, você vai morrer, você vai trazer males. Vai haver uma patologia complicada para o médico descobrir: olha, está tudo bem que seu exame de sangue está bom, colesterol, mas você está quase morrendo, hein? O coração está. Por quê? O coração não está manso, está irado, está endurecido. Ok? 1 Pedro vai mais à frente um pouquinho. Não tem nada a ver com dom espiritual, tá, irmãos? Porque a gente confunde isso. 1 Pedro, bem pertinho aí de Apocalipse. 1 Pedro capítulo 3, apenas o versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, isso, versículo 15. Antes, eu vou ler o finalzinho do 14, não vai estar aí na tela. Não vos amedronteis, portanto, nas suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Está falando aí do zelo que sempre irrita alguém, etc. Versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por que o Espírito nos transforma? Porque o mundo não vai ser transformado se não se curvar o Espírito. Então nós, cada um de nós, com o nosso testemunho de fé, confiantes, não atribulados, não desesperados, vamos ter que mostrar a razão da nossa fé. A sua fé produz esperança? Sim. A sua esperança tem uma aparência ou é realmente calma? Você espera com confiança. A ideia da esperança e da fé, olha aí. Nesse momento, o mundo vai perguntar: o que o crente tem a dizer sobre isso? Quebra tudo. É essa a palavra que o mundo espera ouvir de nós, queridos? Não. Não podemos fazer isso. Porque o mundo não tem a esperança que nós temos. Você espera que um dia o Senhor virá resgatar a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, igreja imaculada, igreja que vai ser assunto aos céus e que vai morar eternamente com o Senhor Jesus. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus por isso. Então você tem que mostrar isso através dos seus atos. Diminua um pouco o ritmo. Não se mostre desesperado. Qual é o exemplo que nós damos? O crente na fila do banco. Se ele tem um coração manso, ele não fica. Não tem um caixa funcionando. O caixa está demorando. Aí você olha o banco todo, só tem ele de crente, porque a imagem que fica é o que ele é. Ou a camisa dele está escrito Jesus, ou ele tem a Bíblia embaixo do braço. Mas é o único que está reclamando. Todo mundo calmo.
está lá. Esse banco é horrível. É horrível, por que você está aqui? Dá vontade. Nem fale mais nada, pelo amor de Deus, vai piorar o negócio do teu lado. O mundo precisa ver em nós o universo. Calma, gente. Vamos deixar acontecer, a gente está com pressa, mas carro quando fura o pneu. Quer saber se o crente é fiel a Deus? Tem, aquele crente que gosta de chegar no horário, direitinho. Quer saber se ele é fiel a Deus? Espera furar o pneu no momento em que ele já está meio atrasado para chegar na igreja. E o pastor está esperando ele para o encontro, e o pastor vai puxar a orelha se ele chegar atrasado. Pneu fura, ele só falta tacar fogo no carro. Culpa a esposa, bate na criança. E se o guarda parar, ele atropela o guarda. Cadê o coração manso? Cadê as obras? Cadê a sabedoria? Não, irmãos. Há tempo de se irar, de se revoltar, mas isso tem que ser, até isso tem que ser em paz. Então Jesus ele vai trazer esta pregação confrontando os seus ouvintes. Eu não sei se você está sendo confrontado hoje, me perdoe, mas esta é a palavra. Se os corações se mantiverem atribulados, irritados, jamais saberão o que é felicidade. E aí eu volto para a nossa realidade. Tem muito cristão que está de braços dados para a felicidade, mas ele se queixa de não ser feliz. Às vezes, quando ele recebe uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, ele até chora. Não reclame demais dos seus amigos, tem gente que não tem amigo nenhum. Não reclame da sua casa pequenininha, porque tem gente que não tem casa. Ele vê essas coisas, é um meio que autoajuda, ele fala, puxa, isso aí, glória a Deus, eu estou tão feliz e não sabia. Aí acontece alguma coisa e ele já se desespera. É crente dizendo que é infeliz. Como assim? É alguém vivendo debaixo ao invés de viver debaixo da graça, atraindo a desgraça para a própria vida. Calma, querido. Leva um tempo para as coisas acontecerem. E aí você encontra crentes cheios do dinheiro, desesperados, dizendo que são infelizes. Ora, pelo que eu sei, o ditado no mundo é que o dinheiro ajuda bastante, hein? Aí você encontra outro, se eu tivesse metade que esse irmão tem, eu não estava como ele. Será? Porque não é o dinheiro, não é a saúde. Eu tenho a saúde perfeita, eu sou feliz. Não, às vezes você tem uma outra tribulação. A saúde pode ser perfeita, o dinheiro está tudo bem, mas você tem uma outra tribulação. Alguém na família que não vai bem, isso tira a tua paz, isso te rouba. É o trabalho que não abre a porta, alguma coisa está acontecendo. Querido, se você lembrar que você tem a salvação em Cristo Jesus, você é o mais feliz de todos os homens nessa terra. Louvado seja Deus. Porque toda a tribulação passa, todo o dinheiro acaba, toda a saúde morre junto com a gente. Mas se você tiver a salvação como objeto primeiro da sua felicidade, então não há problema que vai te roubar isso de você. Nada nos separará do amor de Cristo. Nem a fome, nem a tribulação, nem a espada, não. Eu continuo amando a Cristo, eu percebo o amor de Cristo. Mas parece que há pessoas que ainda estão sempre procurando algo. Às vezes eu deparo com pessoas assim, com essas doenças psicossomáticas, algo que parece que ele está doente, mas é alguma coisa só da alma, ele não entendeu ainda. Aí eu falo, vamos fazer umas relações. Pastor, dá vontade de morrer. Todo mês eu ouço alguém falando isso, hein? Não é conversa não, irmãos. Todo mês eu ouço alguém dizendo que tem vontade de morrer. Eu sei. Eu só penso em morrer quando eu penso no que eu vou desfrutar na glória. Mas quando eu lembro do que eu posso desfrutar aqui, eu digo, Jesus, espera mais um pouquinho. Dá mais um tempinho. Porque eu me sinto bem. Quando ele me chamar, eu vou me sentir bem e melhor. Mas eu já me sinto bem aqui. E não são as coisas que eu não tenho que vão roubar essa minha felicidade. Nós vivemos, queridos. Lemos aqui a história da revolta, né? Dos judeus, do sistema político, dos zelotas, e cometeram suicídio. Eles não viviam em paz, e quando definitivamente a paz não existia mais, um coração que não estava manso disse, vamos acabar com tudo cometendo suicídio. Sequer confiaram no livramento de Deus.
Não adianta, você pode hoje estar atribulado porque lhe falta saúde. Deus pode lhe dar saúde, você vai reclamar com Deus que falta o dinheiro. Se Ele te der dinheiro e saúde, você vai reclamar que falta mais alguma coisa. Somos assim, queridos. O que nós precisamos fazer é nos controlar. Há uma salvação em corrente, olha aí, há uma salvação acontecendo hoje na nossa vida. Se o Senhor nos chamar, para onde iremos? Atribulado não entra no céu. Fala isso para o teu irmão, fala para ele, com carinho. Atribulado não entra no céu não, irmão. Calma. A entrada no céu vai ser com música clássica bem lentinha. Não vai ser com... Lembra de Eliseu? Vou para a caverna, trovão, Deus não falou, relâmpago, terremoto. Calma. Quando você colocar a mansidão no seu coração, a brisa leve, suave. Quem tem Jesus tem tudo do que precisa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Precisamos de mais? Sim, lógico. Não é hipocrisia. Ai, quantas coisas eu peço a Deus. Algumas Ele atende, outras não. Algumas Ele me dá e eu nem pedi. Porque antes de eu pedir alguma coisa, eu começo dizendo: Senhor, que seja feita a Tua vontade. Assim é a oração de Jesus. Que a Sua vontade seja feita. É interessante isso. Ele mostra isso. Então, pode até parecer que Jesus não entende significado de felicidade. Pode até parecer que de tudo que falamos aqui, isso está longe de uma felicidade. Mas não. Jesus sabe o ponto que Ele está tocando. Lembra de onde os judeus foram tirados? Dá um pulinho lá em Êxodo, lá no comecinho da sua Bíblia, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Quando Moisés tem aquele encontro com Deus, lembra disso? Lá na sarça ardente, Deus fala com Moisés. Versículo 7, Êxodo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, na ideia, da sarça pegando fogo, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para onde? Eles sairiam do Egito, lugares baixos. Olha aí, irmãos, olha. Isso é fresquinho para você guardar no coração. O Egito são os lugares baixos da nossa vida. Saia dos lugares baixos. Deus faz o povo sair dos lugares baixos e faz com que o povo suba. Tem crente que não quer subir porque dá trabalho. Suba. E versículo 8, finalzinho. Daquela terra, fala, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Olha a promessa de Deus. Terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Se você estudar a história bíblica, você vai ver que essa terra já era de Israel, quando nem era chamada Israel, era dos hebreus. Eles saíram, lembra que eles saíram? Havia fome, foram para o Egito. Ficaram lá, segundo a história, em torno de 400 anos. Quando voltaram, opa, a terra está ocupada pelo Eteu, pelo Amorreu, pelo Ferezeu. Aí Deus manda: agora vocês vão ter que lutar para conquistar a terra. Eles conquistam. Estão lá, estabilizados, Canaã, terra que mana leite e mel, terra boa, irmãos. Terra que eu faço leite, tiro leite fresquinho da cabra, faço queijo. Eles estão vivendo felizes da vida no mundinho que Deus deu para eles, e eles não estão preocupados com muita coisa. Eles têm uma relação com Deus Todo-Poderoso, mas ainda vacilando. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Você conhece a história? Aquele lugar que seria a terra que mana leite e mel, virou agora de novo terra de opressão pelos romanos. Então tudo que os judeus querem é conquistar a terra de novo. Vamos arrumar um jeito de expulsar os romanos? Vamos de novo ter a nossa terra só para a gente? Vamos expulsar esse povo? Ok. Mas como vocês vão conquistar a terra? Com espada, Jesus? Não. Somente os mansos herdarão a terra. A ideia de terra para Jesus falar é exatamente esse. Vocês só vão herdar a terra se vocês tiverem corações mansos. Eu vou
transliterar uma versão minha. O que Jesus disse? Mateus 5,5, não precisa voltar, eu vou ler ainda Êxodo. Mas que Jesus disse: os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então eu vou traduzir. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês já são felizes, porém não enxergam a felicidade, pois o coração de vocês não vive em mansidão. Estão olhando demais para os problemas e se esquecem quem é aquele a quem serve. Igreja, você já é feliz. Diga glória a Deus, aleluia. Pare de procurar felicidade em coisas que não trarão. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, quais são? Todas! Tudo que o teu coração desejar pode chegar até você, desde que você esteja em paz, em mansidão no coração, desde que a palavra esteja dentro de você. Êxodo capítulo 3, versículo 13, olha o que Deus disse para Moisés. Versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés preocupado. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não precisa muita definição não, gente. Tem muita gente preocupada: qual é o nome de Deus, pastor? Eu quero andar certinho, porque se eu não falar o nome de Deus, é Jeová, é Javé, existe um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome está acima do céu, na terra, em qualquer lugar. E segundo o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, diz que esse nome é Jesus. Louvado seja o Senhor. É o nome para identificarmos a nossa fé. E se você invocá-lo com fé, ele virá. Mas não é um nome para você achar que pode usá-lo com superpoderes. Vou resolver esse negócio. Toma aqui seu ar. A minha propina, em nome de Jesus. Como assim? O que Jesus tem a ver com isso? O nome de Jesus não serve para isso. O nome de Jesus é para você invocá-lo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso Jesus está dizendo para os judeus no Sermão do Monte, está nos dizendo a mesma coisa. Se você ainda não tem um condigno, uma obra digna, uma obra de mansidão, não há sabedoria na sua obra. Acalma o teu coração. Você já é feliz. Nós só vamos lembrar dessa ideia de felicidade porque, pastor, mas eu estou passando os meus problemas. Eu sei, querido. Mas a felicidade está baseada primeiro naquilo que você experimenta hoje e vai experimentar eternamente. É uma ligação. Eu estou tão feliz. A gente não diz isso quando a gente acaba de ganhar um presente bom, a gente compra um carro novo, uma casa nova, a gente se casa. É tão lindo. Noivos, como é que vocês estão? Fizemos o casamento de vocês semana passada. Vocês estavam tão felizes? Sim, pastor, mas uma semana foi suficiente para saber que as contas não param. Então a felicidade de vocês já acabou? Vocês não vão continuar felizes por isso? Porque a doença chegou. Eu sei, tudo isso faz parte. Felicidade, querido, é saber que um dia tudo isso vai passar. E que nesse momento é necessário que a gente passe algumas privações. Até mesmo para valorizarmos o que está por vir. Porque se você gozar, lembra da parábola do mendigo e do rico? O que Jesus está dizendo naquilo? Esse rico teve de tudo e o mendigo não teve nada. Agora no céu é só uma parábola. Não tem nada a ver com ser rico ou não entrar no céu. Não é isso. A dificuldade existe porque nos apegamos às coisas que temos. Isso é comum. Agora, o que ele quer dizer na parábola? Se você já experimentou de tudo nesta vida, nunca padeceu de nada, para que você quer o céu? Você vai entrar e falar: já tenho. O quê? Isso aqui? Eu já tinha. Isso aqui? Eu já tinha. Meu irmão uma vez falou isso para mim: pastor, como é que vai ser no céu? Eu falei: não sei, eu acho que a gente vai ter coisas assim que a gente não pode nem pensar. E aí começamos a falar desse jeito. Ele falou: mas porque tudo que eu acho que vai ter no céu a gente já tem aqui. Como assim? Eu tenho vontade de voar, eu pego o avião, o helicóptero. Você tem dinheiro, eu não. Eu quero voar no céu, eu quero voar no céu, eu não quero gastar sola de sapato, vou andar descalço. Mas todo sapato que eu preciso eu compro. Você que tem dinheiro, eu não. No céu eu não quero ter dinheiro, eu quero ter meus pés para poder andar.
São valores, queridos, que a gente precisa traduzir. E só mesmo um coração manso vai percebendo essas coisas. Creia, se Jesus disse que os mansos herdarão a terra, e tem alguma coisa nesse negócio. Eles receberam a terra, mas a terra não era aquilo que eles precisavam. Porque logo depois de uma terra que mana leite e mel, o que veio? A tribulação da terra que mana leite e mel. O Brasil é muito rico de muito minério, de muita natureza, de muita água, de muita diversidade, de muito respeito, de muitas religiões. Mas se os corações não estiverem em paz, não adianta tudo isso. A gente já viu isso. É o filme que a gente está vendo nos últimos dias. Corações atribulados, acumulando coisas que se acabarão. De que vale 51 milhões se você não está aqui? Irmãos, a felicidade não é o que queremos, é o que já temos. Salmo 37, olha como o salmista repete isso várias vezes. Salmo 37, verso 3: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 9: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Você pode dizer glória a Deus por isso? Versículo 22: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Versículo 29: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Alguns que trazem isso na literalidade do texto e acreditam nesta terra. Eu não sei onde é que Jesus vai me colocar. Eu não pedi ele para nascer no Rio de Janeiro, nem no Brasil, muito menos em Anchieta. Eu não pedi isso. Ele escolheu. De novo eu volto para a escola bíblica. Há um propósito nisso. Então eu tenho que me sentir feliz, eu tenho que viver e buscar o que é o propósito de Deus na minha vida para que eu viva a felicidade. Mas eu só encontro isso com o coração tranquilo, manso, atribulado, desejando tais e tais coisas, em mudar para outro lugar, em ter mais dinheiro, em ter outro trabalho, em fazer outras coisas. Que tribulação é essa, querido? Calma. Procura se colocar no querer divino, procura entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. Procura se colocar não no centro do mundo, mas colocar Cristo como centro do mundo e da tua vida. E você vai entender exatamente o que está acontecendo. Esta terra pode ser essa terra? Pode. Pode até ser. Mas como a minha vida é passageira, eu acho que ela não combina com esta terra. Tem gente que pensa que essa terra vai ser transformada e nós vamos morar aqui para sempre. Eu acho que meu Deus tem poder para fazer coisa muito melhor. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e nem chegou no nosso coração. Vamos encerrar em Apocalipse, capítulo 21. Você pode ficar de pé com a sua Bíblia em mãos. Apocalipse, capítulo 21. Sabe que o Apocalipse nos arremete a algo vindouro. Então, Apocalipse 21, versículo 1: vi novo céu, olha aí, e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Se você ler o restante, você vai ver que tudo que nós vivemos hoje vai passar. As lágrimas passarão. Você pode dizer glória a Deus por isso? A morte já não existirá. Mas nós precisamos experimentar e valorizar isso hoje. Se você anseia por uma vida eterna, então aproveite a sua vida perene hoje. Efêmera, melhor dizendo, hoje. Aquilo que passa rápido, eu vou aproveitar logo hoje. Ouvi certa vez a história de um homem que hoje é muito rico,
dono de uma concessionária ou dono de uma fábrica de automóveis. E quando perguntaram a história dele, ele contou e disse: olha, eu prosperei, eu consegui esse grande império porque eu ouvia muitas palavras do meu pai quando me dava um carrinho comprado na feira. Eu um dia me irei com o carro porque a roda travou, era carrinho de madeira, a roda travou e deu vontade de quebrar e eu joguei o carro longe. E aí meu pai me chamou e disse: filho, hoje papai só pode te dar esse carro, mas se você souber cuidar e tiver um coração tranquilo para entender que isso não significa tudo, mas pode sim significar parte da sua vida feliz, então você vai aprender a cuidar deste carro e um dia você vai ter todos os carros que você imagina. Ele passou a valorizar aquilo que ele tinha e não olhar para aquilo que ele não tinha. Valorize o que você tem. Um coração manso consegue fazer isso. Um coração em paz, um coração esperançoso, um coração que confia no agir de Deus e sabe que Deus não pode ser buscado apenas pelas coisas boas que queremos. Deus tem que ser buscado pelas coisas que Ele já nos deu. Devíamos nos esforçar mais para chegar à presença de Deus só para dizer: obrigado, Senhor, pela minha vida, pelo meu dia, pelas minhas lutas, porque se elas não me derrubam, é sinal que o Senhor está comigo.